Olá pessoal, tudo bom? Estou gravando um capítulo extra. Esse capítulo extra é sobre os 14 pontos de segurança. Ele complementa o capítulo anterior, que era o capítulo 13. Esse capítulo extra vai falar sobre esses 14 pontos. O que é isso? Para que foi inventado esses 14 passos de segurança? Tá? Foi para reduzir a contaminação na cirurgia e, consequentemente, diminuir a infecção bacteriana, contratura capsular, hematoma, seroma, tudo isso é diminuído quando se segue os 14 pontos, porque ele tem um menor trauma cirúrgico e cuidados com o detalhe de infecção. Então isso foi publicado pela primeira vez em 2013, foi sofrendo algumas adaptações e eu vou discutir esses passos. É um pouco técnico, mas é para vocês entenderem a preocupação com isso. Então é interessante, nos Estados Unidos eles seguem muito isso, no Brasil boa parte dos cirurgiões também está seguindo, que é para diminuir essas complicações a curto prazo, tipo seroma, hematoma, infecções também a curto prazo, e a longo prazo a contratura, que a contratura da cápsula, o endurecimento, também tem a ver com infecções subclínicas ou infecções pequenas que pode acontecer. Tá? Então, os 14 pontos de segurança, com a ideia sempre de diminuir o trauma cirúrgico, consequentemente uma cirurgia melhor para o paciente, e diminuir a chance de contaminação de algum tipo de bactéria. Então, o primeiro ponto é o uso de antibiótico intravenoso, antibiótico na veia no momento da anestesia. Então, isso praticamente em todas as cirurgias, não só na plástica, é realizado. O anestesista faz o antibiótico preventivo, profilático, assim que começa a anestesia. Isso faz parte dos 14 pontos. Tá? Na cirurgia da mama, sempre que possível, se tenta evitar cicatrizes, incisões, cortes pela areola e fazer eles pelo sulco da mama. Por quê? É um dos princípios do 14 pontos. Tem cirurgiões que têm a preferência pela areola. A gente tem que tentar seguir o máximo de pontos possíveis. Mas esses 14 pontos, a cicatriz pelo sulco, por exemplo, é a preferida porque a gente foge da glândula mamária. A gente não precisa cortar, atravessar a glândula mamária. Porque os cirurgiões que descreveram esses 14 pontos consideram a glândula mamária uma esponja de bactéria, porque ela tem contato com o mamilo que pega a contaminação externa. Então a gente faz a cicatriz pelo sulco na grande maioria dos pacientes. Inclusive naqueles que precisam às vezes fazer uma redução da areola, subir um pouco a areola de posição, a gente faz a prótese pelo sulco, coloca ela lá na posição em dual plane, fecha a cirurgia e depois só ajusta a pele por fora, para não precisar entrar pela areola em toda a glândula, para fugir dessa contaminação. Então é uma possibilidade que ainda respeita os 14 pontos de segurança, sem cortar a glândula mamária através da areola. Tá? Então esse é um segundo ponto interessante. Um outro é o uso de protetores no mamilo. Para quê? Para não ter derramamento de pequenas secreções pelo mamilo durante a cirurgia. Então a gente coloca uns adesivos ali no mamilo para poder proteger isso e não ter esse contato na hora da cirurgia e ter contaminação da cirurgia. O outro passo é realização de secção atraumática. Traduzindo, é o menor trauma cirúrgico. Então, ter materiais específicos, pinças específicas para você ir machucando o menos possível. Aquele descolamento com o dedo, arrombando tudo, machucando, é solicitado de evitar isso. Então, você vai cortando e cauterizando os vasos antes deles sangrarem, diminuindo o sangramento, porque o sangue, o tecido machucado, tecido arrombado ali, ele é contaminante. Então, se tiver uma bactéria, ela tem alimento para isso. Então, a cirurgia é com o menor trauma possível. Por isso que a gente sempre está falando de investir em equipamentos para ser menos traumático. O próximo passo, cuidado com qualquer sangramento durante a cirurgia. Diminuir sangramento ao máximo. Então, o sangue é comida para a bactéria. Então, a gente sabe onde tem os vasos sanguíneos, a gente já tem que ir lá prevenindo, pegando ele, amarrando, queimando ele, tem material específico para isso, para diminuir o sangramento. Então o cirurgião tem que estar preocupado e buscar isso. Então faz parte dos 14 pontos. Próximo, evitar cortar tecido mamário desnecessário. Então, por exemplo, a gente faz uma loja em dual plane, praticamente a gente não encosta na glândula mamária. Então a gente evita de chegar nessa esponja que é a glândula mamária. Então o dual plane ele entra, levanta tudo isso sem encostar ou praticamente sem cortar a glândula mamária. O próximo passo é irrigar ou lavar a loja de onde vai a prótese com soluções específicas com antibióticos comprovados.
Então essa limpeza da loja ali, depois que ela está pronta, antes de receber a prótese, a gente tem que fazer essa limpeza com soluções específicas. O próximo passo é usar um funil introdutor, que eu já mostrei em alguns vídeos, que é de colocar a prótese sem contato com as nossas luvas. Então ela entra nesse funil, que é um plástico descartável específico, a gente aperta ele joga para dentro da loja com o menor contato possível com a gente. Então é um detalhe da cirurgia também. O próximo passo é o uso de instrumentos e afastadores e troca de luvas sempre que for manusear o implante. Então na hora que for colocar o implante, que já está tudo pronto, se troca todos os equipamentos de volta para poder fazer essa tentativa de estar sempre o mais estéril possível. Tá? E um próximo passo, minimizar o tempo entre a retirada do implante da embalagem e colocar ele na loja da mama. Então não se fica ali com a prótese aberta um tempão. Tirou, joga ela para o funil, coloca ela para a loja e mínimo tempo possível exposta. Evitar sempre que possível o uso de provadores ou moldes, que fica tirando e colocando os moldes através da pele. Então sempre que possível tentar evitar isso de calcular o máximo antes, medir, usar o mínimo possível ou nem usar esses moldes. Tá? O uso fechamento em camadas. Então o fechamento por camadas ele respeita a anatomia. Então a gente vem fechando de profundo para superficial, refazendo a anatomia do corpo. Isso é mais natural para cicatrização, mais fisiológico, como a gente chama. O próximo passo, evitar sempre que possível o uso de drenos, que pode ser um possível local de entrada de bactérias. Sempre que possível, a gente evitar. Tem alguns cirurgiões que têm suas preferências, mas para cirurgia de aumento mamário simples, a gente sempre tenta evitar o máximo possível. Se utilizar, vai ser uma exceção. Então, na nossa rotina, não tem o dreno na cirurgia da mama. É recomendado para futuros procedimentos que o paciente possa fazer. Depois que passou a cirurgia, por exemplo, vai para um dentista fazer um tratamento dentário ou algum tratamento com possíveis contaminação, a gente fazer antibiótico profilático nisso. Então a gente orienta os pacientes quando vai violar uma cirurgia de mucosa, de pele, com potencial de contaminação, fazer um antibiótico profilático, principalmente nos primeiros meses. Então esse é um resumo, apesar de técnico, da preocupação com os 14 pontos. Ele ajuda muito na cirurgia de recuperação em 24 horas, além dos detalhes técnicos. Mas em todas as cirurgias da mama a gente tenta seguir esses 14 pontos. Isso é para o bem do paciente, é para a nossa segurança, é para conseguir diminuir complicações a longo prazo. Então isso não é novo, não é eu que inventei, é só a gente copia os cirurgiões americanos que descreveram isso e estão tendo muito sucesso. Qualquer dúvida, manda aqui para a gente e até o próximo capítulo.